aula já está sendo gravada. Agora eu vou ter que deixar assim essa câmera meio ruim, mas é porque o celular está carregando. E eu vou fazer a frequência, tá? A gente tem aqui, está presente a Larissa, o Vitinho, Francisco Rian, Presente, tio. Alice. Alice está aí? Não me respondeu sobre o trabalho. O Arthur entregou o trabalho dele ontem à noite. Beatriz. Beatriz entregou o trabalho? Não, tio. Eu pensei que eu tinha entregado. Eu não lembro se eu entreguei. Então, Eu tinha feito um monte de trabalho aqui. então vai atrás disso e resolve o quanto antes, porque eu já vou lançar a nota. Tá. Isso vale também para Alice, que não me respondeu ainda. Bruno está presente. Bruno, entregou o trabalho, não foi? Eliezer não entregou o trabalho. Presente. Eliezer. Emily presente. Eliezer está esperando o quê? O prazo já estourou. Já estou aceitando já só na camaradagem aí. Maria Eduarda. A Michele. A Nicole. O Paulo. E Paulo, tu falou com o Dudu? Não, tio. Pois é, o Dudu sumiu. O Wallace tá aí. Wellington. Presente, professor. A Sara acabou de chegar. Quem Pode não... mandar pelo WhatsApp, tio, pro senhor? agora só pode pelo WhatsApp, porque já Tá. fechou o portal. Quem é o Ing, não sei o que? Hein, pessoal? Gabriel. Gabriel? Eu acho. Bom, eu acho que eu já coloquei todo mundo aqui. A Joane, já esqueci de Joane. E eu também, tio, você não me chama, não. Quem? O Wallace? Já botei. Ok, vamos lá. Vamos lá. A nossa aula. Encerrar aqui o nosso capítulo 3. Fala a verdade, esse capítulo 3 aqui não tem nada mais assim muito relevante. Um capítulo muito longo. Vamos seguir, vamos adiante. Exercício aqui só para treino, tá, galera? Não é avaliativo. Quem tiver com tempo aí, quiser fazer a tarefa proposta, complementar, página 65, fique à vontade, mas não é avaliativo. Vai ter uma outra avaliação essa semana que eu estou organizando ainda e vou jogar no portal para vocês.
E vamos para o capítulo 4. Ainda falando de Idade Média, né? O assunto longo. Cultura medieval e a crise do século XIV. É um assunto mais curtinho. Vamos lá. Vamos para a página 70. Francisco, dá aquela força lá na leitura. Felipe Luan chegou aí, deixa eu botar aqui, anotar. Felipe Luan espartano. Aqui. E o Dudu chegou. Espartano, né? Felipe Luan. E aí, Dudu? Tá sumido? Francisco? Página 70, né? 70. Não é difícil lá. A cultura do Ocidente medieval. Os homens que fizeram ou participaram do Renascimento Cultural, movimento que marcou os primeiros séculos da Idade Moderna, consideravam que a época em que viviam era mais próspera em termos de produção artística, científica e literária de toda a história da humanidade, porque tudo produzido por eles era resultado do aprimoramento da cultura clássica greco-romana. Por isso, a época que antecedeu a modernidade foi chamada por eles de Idade Média, isto é, um período entre duas épocas de brilhantismo cultural, a antiguidade e a moderna. A antiga e a moderna. Chamaram o medievo de Idade das Trevas, uma verdadeira noite de 1000 anos. Esse raciocínio influenciou o pensamento e a produção historiográfica até muito recentemente, quando novos estudos propuseram diferentes reflexões acerca da produção cultural da Idade Média Ocidental. Hoje sabemos que não existe estagnação cultural. A arte, por exemplo, é a atividade própria do ser humano, uma vez que ele necessita produzir, em qualquer tempo ou lugar, os meios de que precisa para sobreviver, tanto no plano material quanto no intelectual. O que diferencia as produções artísticas referentes a períodos históricos distintos é a predominância de uma ou outra influência na vida das pessoas. Pode continuar. O homem medieval enfrentava extrema dificuldade para produzir seus meios de sobrevivência diária, por causa do grau de exploração a que era submetido pela nobreza e dos parcos recursos técnicos de que dispunha. Por outro lado, vivia por influência da Igreja Católica, preocupado com a possibilidade ou não de salvação da alma, tendo que se dedicar, por isso, a uma vida religiosa que limitava a sua produção intelectual, aquilo que não ferisse os dogmas católicos. O contexto socioeconômico, portanto, influenciou a mentalidade do homem medieval, de modo diferente do que ocorreu na Idade Moderna. Tá, o texto aqui ele vem explicar que não existe isso de que durante a Idade Média não houve produção cultural, de que houve uma estagnação artística, de que tudo ficou parado e que só retornou na Idade Moderna. Esse é um pensamento equivocado. E o texto deixa bem claro. Não existe cultura pior. Não existe uma arte melhor do que a outra. Existem artes e culturas diferentes. E o homem medieval, ele estava limitado às condições econômicas, às condições técnicas. Não havia como ele produzir diferente, porque ele era direcionado por uma igreja católica muito atuante, uma igreja católica que limitava a produção cultural. Ele não podia escrever tudo o que ele queria, ele não podia pintar obras mais ousadas, porque a igreja dizia que era pecado. Então, por isso mesmo, a produção medieval ela foi diferente. E quando esse momento acaba e o renascimento cultural chega, ela vai mudar. Mas é por causa das características da época. Então não existe isso de que
Ah, na Idade Média não houve produção cultural. É claro que houve, mas foi uma produção diferente. Pode, pode continuar lá na página 71, Francisco. Francisco? Acho que ele caiu, velho. Então, vou passar a missão pra Jamile. Jamile, acorda? Tá dormindo aí? Que dormindo, tio. Eu tô assistindo aqui a aula. Ah, pensei que tu tava babando no travesseiro aí. Não? Não. Então vai lá, leia pra gente. Francisco deu uma sumida aí. Página 71. Aqui, antes ou depois da Alta Idade Média? Antes, lá em cima. Tá. Tá vendo como ela tava dormindo? Olha aí. Toda cultura é o espelho de seu tempo. A Idade Média, no caso, refletia religiosidade. Filósofos, literatos, artistas e alguns poucos cientistas centraram seus trabalhos em objetivos religiosos. A linha que separava a filosofia da teologia, por exemplo, era muito tênue, isto é, as duas constantemente se confundiam. Em poucas palavras, predominava o teocentrismo cultural. No longo período de 1000 anos que separou a antiguidade da Idade Moderna, não existiu, evidentemente, uniformidade de pensamento e, portanto, de produção cultural. Por isso, para fins didáticos, também dividimos o período medieval para o estudo da cultura em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Tá, peraí. Deixa eu só ver um negocinho. Tá, pode continuar. Alta Idade Média. A situação de caos geral que se instalou na Europa logo após a queda do Império Romano refletiu-se no dia a dia da sociedade e, evidentemente, na produção cultural do período. O temor, o pessimismo e a instabilidade faziam com que as pessoas buscassem no sobrenatural as explicações para todas as dificuldades vivenciadas naqueles anos. O deslocamento dos núcleos social e econômico da cidade para o campo, onde os figuravam como centro de referência espiritual, assistencial e cultural, inibiu a produção artística fora do ambiente religioso. Desse modo, a Igreja Católica acabou por monopolizar a educação, fazendo valer sua superioridade como instituição que naquela época ocupava o vazio deixado pela autoridade política, logo após as invasões bárbaras. Pode continuar. Continua? Sim. A produção literária foi pequena e voltada para temas religiosos, quase sempre histórias da vida de santos do catolicismo, agiografias. O latim era o idioma usado nas obras literárias, assim como nos documentos dos reis e da igreja, e nas escolas, o que atesta a permanência da cultura romana. Situação semelhante ocorreu nas artes plásticas. A pintura e a escultura complementavam as obras da arquitetura, que por sua vez era voltada para a construção de igrejas. Os monges destacaram-se na arte cristã. Eram grandes produtores de imagens, ícones e de joias. Fundiam sinos, produziam objetos de vidro e de cerâmica e encadernavam manuscritos que eles mesmos produziam. Até o início do século IX, havia somente as escolas episcopais responsáveis pela formação dos filhos da nobreza que comporiam o clero, mantidas pelos bispos. Tá. Nos Tá bom. mosteiros, Tá bom, Jamile. Essa parte aqui ela é bem longa, a gente não precisa ler toda ela, a gente vai só nos pontos principais, mas nessa leitura a gente já percebe que mesmo na alta Idade Média, naquele período mais antigo da Idade Média, já havia uma produção cultural, né, a partir principalmente da Igreja Católica, na figura dos monges, que eles faziam sinos, eles faziam objetos de vidro, eles copiavam, tinha os monges copistas, né?
Eles copiavam a Bíblia, copiavam textos do grego, eles traduziam do grego para o latim. Então havia sim uma produção cultural, embora fosse uma produção bastante discreta, mas ela existia. E a Igreja Católica, pelo seu poder, era muito importante justamente para que essa produção ela se mantivesse. Passando lá para a página 72, a gente tem um pouquinho sobre filosofia, Santo Agostinho, você pode ler depois mais sobre ele, né? E vamos passar para a Baixa Idade Média logo, para a gente poder avançar um pouco e não ficar tão, tão longo aqui, né? Na Baixa Idade Média, eu vou pedir para Flávia, que ela está muito calada. Flávia, cadê você? Lê aí pra gente. Pois não, tio. Baixa Idade Média, página 72. Alô? Calma, tio, tô virando aqui a página. Ah, tava fechado o livro, é? Muito bem. Não, tio, tava só virando a página. Licença, eu posso virar a página? Qual é o tamanho dessa página aí que tu tá virando? Tá, pronto, vou ler. A partir Isso. do século... Ixi, já pode ou não pode? Pode? A partir do século X, com o renascimento urbano e comercial e o advento da economia monetária, a cultura se transformou. As cidades serviram para despertar nos homens um espírito mais voltado para a liberdade de ação e de criação. Um novo mundo nascia e, com ele, novas formas de expressão artística e científica. Setores culturais que se mantiveram estagnados por toda a Idade Média eram agora incentivados. A pluralidade de ideias diversificava o pensamento. A Igreja Católica teve que se adaptar aos novos tempos e, em certas ocasiões, criou mecanismos de repressão à criatividade humana. Produção artística. Nas artes plásticas, permanecia a preocupação em destacar técnicas religiosas. A escultura, além de enaltecer as figuras de santos, passou a cumprir também uma função decorativa para o cotidiano da vida privada. Na pintura, havia grande preocupação em representar figuras humanas que transmitissem a ideia de paz e serenidade, como os santos. A música deu destaque a Papa Gregório Magno, criador do chamado canto gregoriano, estilo marcado pela simplicidade das melodias que eram cantadas por várias vozes nos cultos religiosos. Apesar de ser uma criação da Alta Idade Média, o canto gregoriano marcou também o período que agora estudamos. Guido d'Arezzo, monge beneditino, deu nome às 7 notas musicais que conhecemos. A partir do século X e XI, difundiu-se um novo estilo, conhecido como canção, música profana muito cantada nas festas da nobreza, mas também pelo povo em geral nas suas festas de rua e pelos menestréis e trovadores, nas suas andanças pelas cidades e povoados. Durante o século XIII e parte do século XIV, foi bastante difundido o estilo de música que incorporava elementos religiosos e profanos. Bom, a Baixa Idade Média, ela também vai trazer uma produção cultural, e aí o texto destaca um pouquinho sobre a pintura, sobre a escultura, mas também na música, né? A música teve um bom desenvolvimento durante a Idade Média, principalmente com o canto gregoriano, cantado nas igrejas, inclusive até hoje, nas igrejas europeias, há muito canto gregoriano, e também as músicas mais populares, né, cantadas pelos menestréis e pelos trovadores. Os menestréis eram poetas ou cantores que, oriundos das camadas mais pobres da sociedade europeia medieval, estavam sempre a serviço de reis, nobres ou de algum trovador. Os trovadores eram compositores e poetas líricos que escreviam em linguagem popular na época medieval. Como não havia tecnologia e não tinha como tu ouvir uma música, não tinha nenhum aparelho, não existiam aparelhos que tocassem, tudo era no gogó, né? Era ao vivo, e por isso que
os menestréis eles eram muito apreciados, porque eles cantavam. E as pessoas gostavam de ouvir música. Era uma forma de lazer, era uma forma de entretenimento. Os grandes reis, por exemplo, sempre tinham trovadores e menestréis que estavam ali na corte cantando para alegrar ou para distrair o povo. Então eles gostavam muito de música já durante a Baixa Idade Média. A gente vai ter um grande destaque. Galera, vamos para a reta final da nossa aula. E aí eu queria só fechar aqui com quem teve problema para fazer trabalho. E dessa vez é sério. Eu sei que eu já prolonguei muito o meu prazo, mas eu não quero ver gente prejudicada sem nota de trabalho. Isso vai gerar notas baixas e é uma dor de cabeça para todo mundo. Por isso, eu queria ver quem não fez até hoje, e dessa vez é definitivo. Até hoje eu vou estar aceitando o trabalho no WhatsApp, porque não dá para enviar mais pelo portal, porque já fechou o prazo, tá? Então, se organizem, pessoal. Quem é que tá perguntando aí? O Elias está perguntando porque é pelo livro. Esse trabalho, pessoal, ele foi falado na aula. Eu postei no portal também, tá? Mas eu vou repetir para vocês mais uma vez. Esse trabalho vai da página... É da 42, né, galera, que fez? Não é isso? 43 a 47. 43. Tio. 43. É da 43 até a página 47. Você vai postar o gabarito, tá, Eliezer? Tu vai postar o gabarito, no caso não é portal mais, agora tu vai ter que mandar para mim de alguma forma. De preferência, para você não ter que me mandar um monte de arquivo de todo o livro que você fez, você vai responder, você vai pegar uma folha de papel e escrever o gabarito. Depois você vai tirar uma foto do gabarito e vai mandar para mim, tá? Não dá mais pelo portal. Quem é esse que entrou depois? PMake Gamer 13 aí, quem é? É o Zuzo. Cauê, né? Tem que me falar, Cauê, senão não coloco frequência. Não tem nome. Wallace. E tio, o pessoal que mandar o trabalho agora vai ter a mesma pontuação de quem entregou no prazo? Vai. Vai. Eu tô muito bonzinho hoje. Eu vou aceitar. Tá? E a partir de amanhã, infelizmente, pessoal, não vai dar mais. O Dudu, cadê? Dudu não fez, não deu sinal, entrou na aula, não falou nada. Eduardo, tá aí? Eduardo, manda uma mensagem, alguma coisa. Preciso saber. O prazo já estourou já, Elias. Não é de hoje até quando não, era até sexta-feira. Já tá mais do que estourado esse prazo, na verdade. Sim, eu tô falando para mandar hoje porque já estourou. É isso aí. Bom, pessoal, alguma dúvida? Hein, galera? Se não há dúvidas, a gente tá encerrando. Não, tio, tá tudo certo. Então tá, a gente tá encerrando por hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Tchau. Tchau, tio. Tchau, tio. A Alice saiu e nem falou sobre trabalho, né? Se ela vai entregar, se ela não vai. Hein, Bruno? Tchau, tio. Tchau, Alice.